olhos molhados da despedida, lutando por sonhos, trocando ideais. Sempre que houver mais de um coração pulsando na mesma dor, não há como esconder, são marcas de um grande amor. Nas fases longas de frases curtas. Eu confesso para vocês que a escolha dessa série foi altamente influenciada pela distância da minha família nos últimos 15 dias. Esse negócio de viajar e ficar longe da família não é nada simples. É divertido para quem não está acostumado com viagens, mas para quem viaja sempre, essa história de ficar longe da esposa, longe do marido, longe dos filhos, é um parto, é uma situação muito difícil. E a minha escolha acabou sendo confirmada quando eu cheguei no aeroporto, ontem, na parte da manhã, e eu encontrei com os meus 2 filhos, o Rafael e o Tiago, e a minha esposa, Cibele, segurando alguns cartazes, dizendo assim: "Que bom que você voltou, papai, nós amamos você." Eles arrebentaram o meu coração, porque esse sempre foi o meu sonho de infância. Eu sempre sofri demais com essa história de chegar no aeroporto com a sensação, tem gente esperando, eles vão me ver, eles vão me enxergar. E a maioria das vezes que eu voltei de viagem, eu tive que ficar esperando 2, 3 horas e ninguém aparecia. A sensação de ser um esquecido no espaço. Dessa vez foi diferente. E como foi bom receber o carinho da família, dizendo: "Que bom que você voltou, que bom que você está em casa." Família Viral, um modelo para curtir e compartilhar. Introduzindo um pouco o assunto, para aqueles que não sabem, viral é todo conteúdo que ganhou grande notoriedade no mundo das redes sociais. Um viral pode ser um vídeo, pode ser uma foto, pode ser um software, qualquer coisa que ganhe uma notoriedade muito grande e que, compartilhada, chega a lugares muito distantes. Alguns virais têm superproduções, enquanto outros são extremamente simples, mas cativantes por sua mensagem. Um exemplo de viral com superprodução é um viral muito interessante, que eu acredito que alguns de vocês viram, que mostra um músico numa praça segurando um cello. Ele não toca o instrumento, ele simplesmente segura aquele instrumento, mantendo na sua frente um pequeno chapéu. Quando de repente aparece uma menininha e joga uma moeda. Quando ela joga aquela moeda, o músico começa a tocar o cello e em seguida alguns outros instrumentos começam a entrar na praça e aquilo começa a se avolumar e no final do vídeo uma grande orquestra de renome internacional tocando uma música belíssima e contagiando aqueles que estavam ali. Acredito que alguns de vocês curtiram e compartilharam esse vídeo. Mas existem outros simples, sem superproduções. Vídeos caseiros que acabam alcançando dezenas de milhões de views, de curtidas. Um bom exemplo disso é o exemplo de um vídeo em que um pai faz um sacrifício pelo seu filho. Ele, sensibilizado com a luta que o filho passa, que é uma luta contra o câncer, ele decide se vestir com as roupas do super-herói preferido do seu filho, um Homem-Aranha. E o vídeo aparece a mãe abrindo a porta da casa e o filho procurando o super-herói, e de repente o pai pula de um telhado de uns 2 metros de altura, e eu não sei como ele conseguiu sobreviver. Ele cai vestido de Homem-Aranha e olha para o filho e começa a conversar com o filho. A irmãzinha corre para dentro de casa e ele permanece ali. E ele começa a conversar com o Homem-Aranha como se fosse o momento mais importante da vida dele. E em seguida o vídeo termina com um abraço de um pai capaz de fazer um sacrifício pelo filho, se vestindo de Homem-Aranha para dar um abraço gostoso nele. Isso é um viral
que não tem superprodução, mas acaba chegando em lugares muito distantes. A expectativa por trás desta série é a do resgate de um modelo familiar saudável. Nós estamos cansados de ouvir histórias ruins, decepcionantes, de casamentos que não deram certos, de famílias que foram quebradas. Chega de más notícias e de modelos ruins, nós estamos fartos. Nós precisamos resgatar um modelo que nos contagie de novo, que nos faça acreditar na família, que nos faça acreditar não apenas na instituição família, mas na nossa família. Para que a gente lute com coragem, com vontade, a fim de fazer da nossa casa um verdadeiro oásis, como diz o João Alexandre numa das suas canções. 3 observações são necessárias para o início dessa série. Em primeiro lugar, esta não será uma série de autoajuda, mas de espiritualidade cristã aplicada ao contexto da edificação da família. Há uma grande diferença entre essas duas abordagens. A abordagem da autoajuda trabalha da seguinte maneira: eu forneço alguns princípios para vocês e vocês correm atrás da aplicação desses princípios com as forças de vocês, com as intenções de vocês, com os recursos que vocês têm para fazer a coisa dar certo. Honestamente, eu não acredito em autoajuda, porque nós não temos condições de colocar em prática muitos dos princípios que nós idealizamos e que nós colocamos na nossa agenda. Se não, lembre-se aí das promessas que você faz no começo de ano. Promessa de ser um marido melhor no ano seguinte, promessa de ser uma esposa melhor, de ser um pai mais próximo, mais querido. Muitas das nossas promessas ficam pelo caminho, porque simplesmente olhar para princípios e tentar obedecê-los não é possível. A proposta da espiritualidade cristã é diferente. A proposta da espiritualidade cristã nos leva a perceber as coisas erradas que existem dentro do nosso casamento, na relação com os nossos filhos, para nos conduzir a um profundo estado de arrependimento. E arrependidos do nosso mal e da distância do modelo ideal desenhado pelo Criador do universo, abre-se então uma possibilidade de graça no nosso interior. E a semente do Evangelho começa a gerar frutos no nosso interior, de dentro para fora, nos transformando no tempo dele, com a graça dele, com o poder dele, de maneira sobrenatural, para que eu consiga ser a pessoa que Deus deseja, para que a minha família possa desfrutar daquilo que eu, como pessoa limitada e imperfeita, não posso produzir por mim mesmo. Em segundo lugar, esta não será uma série de conceitos abstratos, mas de orientações práticas baseadas na revelação de Deus. E por não conversar aqui com vocês sobre princípios abstratos, conceitos abstratos, mas coisas práticas, certamente eu vou tangenciar aqui algumas coisas que vão mexer com você, e em alguns momentos vão dar para você aquela sensação de: puxa vida, o Renato me conhece, o Renato conhece da minha história, o Renato sabe dos meus problemas, e ele está levando esse assunto para a mensagem, para as palestras. O Renato está falando de mim. Olha, se você tiver a sensação de que eu estou falando alguma coisa sobre você, e sobre as suas questões e as suas demandas, saiba que isso é a mais pura verdade. Eu não viria para cá para falar sobre as questões dos outros. Esse é o lugar para nós tratarmos assuntos como esses. Agora, para a sua tranquilidade, eu não vou conversar apenas sobre as suas dificuldades, os seus dilemas, mas eu vou trazer para cá as minhas dificuldades também, os meus dilemas. Quem me conhece um pouquinho sabe das minhas lutas também
para educar os meus filhos, para mantê-los obedientes, honrando a gente dentro de casa. Só problemas conjugais que eu e a Cibele não temos, né? Já há 15 anos a gente não tem uma discussão dentro de casa, a gente acorda com um passarinho cantando, né? A gente almoça todo dia juntos, eu nunca levo o computador para a cama, as coisas em casa vão assim, de vento em popa. O sorriso de vocês marca a minha mentira e a minha vergonha, né? Isso não é verdade. Todos nós lutamos e lutamos muito, e a gente vai trazer todos os nossos problemas à tona para tentar, pela graça de Deus, encontrar caminhos para solucioná-los. Em terceiro lugar, esta não será uma série restrita a casados, mas pertinente também àqueles que têm os dois maiores problemas entre aqueles que ainda almejam uma nova relação conjugal: o medo e a pressa. A pressa que faz com que um descasado, um viúvo ou alguém solteiro procure alguém completamente inadequado para si. E o medo que trava aquele que já teve uma experiência anterior complicada, impedindo de desfrutar o novo de Deus, uma nova oportunidade que o próprio Senhor tem aberto para a sua vida. Hoje, a nossa conversa inicial é sobre o casamento ideal. O casamento ideal. Para conversar sobre casamento, a gente precisa voltar os nossos olhos para o versículo mais importante da Bíblia. Alguém aqui se lembra qual é o versículo mais importante da Bíblia? O versículo mais importante da Bíblia é o primeiro, que foi lido ao longo da nossa liturgia. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o versículo mais importante, porque se não há um Deus criador, o universo não tem dono, o universo não tem chefe, o universo não tem um regulador de todas as coisas. O universo também não tem uma ordem, não tem uma descrição e uma diferença entre aquilo que está certo e aquilo que está errado, e também não tem um propósito. Nós estamos simplesmente caminhando na direção do nada, e curtindo ou não aquilo que cruza o nosso caminho. Mas se há um Deus criador, o universo tem um dono. O nosso país tem um rei. A nossa casa, a nossa família tem um Senhor. O universo tem ordem. Existem coisas ditas por esse Deus que é dono, são erradas, e outras são certas. Isso dá certo, isto não dá certo. E o universo tem um propósito. Muito daquilo que nós vamos conversar nessa noite só vai fazer sentido para quem acredita nesse primeiro versículo. Deus é o Criador do universo. Ele é o seu dono. O universo tem uma ordem. E ele tem também um propósito estabelecido nos céus. Sobre o propósito do casamento, o pastor Tim Keller, da Igreja Presbiteriana Redeemer, em Nova York, diz: aquilo que Deus instituiu, Ele também governa. Se Deus instituiu o universo, Ele governa o universo. Se Deus instituiu a família, é Ele quem governa a família. Se Deus inventou o casamento, aqueles que nele ingressam devem esforçar-se ao máximo para compreender e sujeitar-se aos propósitos divinos para esta união. E nós encontramos esses propósitos divinos logo no 2º capítulo do livro de Gênesis. Versículo 18 diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu,
o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Esse texto nos mostra, em primeiro lugar, que o casamento foi instituído por Deus entre um homem e uma mulher. Homem e mulher que, numa perspectiva cristã, que parte do pressuposto de que Deus criou o universo, que Ele é o dono do universo e de que Ele determina os caminhos e os processos através dos quais tudo deve caminhar bem, a base da família. O Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Ao ver o homem solitário, Deus sente tristeza no seu coração. E Ele então tem uma ideia e elabora um plano para suprir essa necessidade do coração do homem. O versículo 22 diz que o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até Ele. No plano Deus criador do universo, a mulher é exatamente o ser criado para corresponder perfeitamente às necessidades do coração de um homem solitário. Eu sei, esta é uma afirmação que pode ser tida por muitos como algo altamente preconceituoso da minha parte, mas não é. Há uma grande diferença entre ser preconceituoso e ter um conceito sobre. Me dê um pouquinho de crédito para tentar te explicar. O preconceituoso é aquele sujeito que tem um conceito sobre algo, mas que faz do seu conceito a base para a humilhação do outro, que julga o seu pensamento e a sua verdade como doadores de uma autoridade para agredir o outro, para excluir o outro, a fim de que ele e a sua verdade pessoal prevaleçam. O preconceituoso agride, exclui, mata, joga fora, desvaloriza, menospreza. Mas ter um conceito sobre é algo legítimo. Não existe uma sociedade sequer, uma civilização sequer, onde pessoas vivam sem conceitos sobre. E mesmo em meio às diversas diferenças de conceito, há uma possibilidade de crescimento, de ouvir a perspectiva do outro, de dialogar, para que então essas perspectivas se cruzem e então a gente chegue a um lugar interessante. Acreditar que a base da família é o casamento entre um homem e uma mulher não é uma crença preconceituosa. É tão somente uma crença, um conceito, baseado nas Escrituras, que para nós cristãos constitui a base da orientação da nossa vida. Tão somente isso. Esta afirmação pode ser tida também por muitos como um conceito arcaico
que teve o seu lugar lá no passado, mas que não pode ser relevante no presente. Essa tese de que a relação homem e mulher, como base da família, é arcaica, ela não é inteligente. E eu vou te dizer por quê. Porque essa afirmação bíblica, teológica, não foi aceita nem mesmo no seu contexto original. Os primeiros ouvintes dessa mensagem disseram: não é possível, esse tipo de coisa não dá certo. Talvez isso no passado, mas hoje não. Nunca uma orientação como essa foi tida como contemporânea. Sempre os princípios bíblicos foram duramente confrontados, porque eles em si mesmos têm um poder de confronto da cultura. Em terceiro lugar, esta afirmação pode ser tida por muitos como algo inconcebível diante da enorme diferença existente entre as características de um homem e de uma mulher. Há alguns dias eu ouvia uma pessoa que era defensora do movimento LGBT dizendo que a relação mais natural era a relação homossexual. Essa é sim a relação da ordem, esta sim é a relação mais harmoniosa, porque homens se dão melhor com homens e mulheres se dão melhor com as mulheres. Essa não é uma questão de quem se dá bem com quem, mas uma questão de complementariedade. Homens e mulheres foram criados por Deus de maneira diferente, sim, nas suas funções, diferente, sim, na maneira de funcionarem, para que houvesse crescimento, para que houvesse estímulo à maturidade, um sobre o outro. Essa não é uma questão de quem se dá bem com quem, mas daquilo que Deus idealizou para que houvesse crescimento no nosso interior. Esta afirmação, a afirmação de que Deus instituiu o casamento entre um homem e uma mulher como base da família, pode ser atestada por homens e mulheres que tentam criar os filhos sozinhos, após uma situação indesejada de separação e divórcio. Ao longo dos últimos anos, eu ando cansado de ouvir de algumas mulheres como a falta de um homem, em alguns momentos, para poder estabelecer limites ao lado dos meus filhos. Eles não me ouvem, eles não prestam atenção nas minhas palavras, a presença de um homem é essencial. Como já ouvi também de alguns homens que decidiram e tiveram condição de cuidar dos filhos sem a esposa. Como a falta de uma mulher dentro de casa tece problemas complicadíssimos no emocional de uma criança. Infelizmente, muitos lares aqui são lares onde não contam com um pai e com uma mãe. E aí a gente tem que contar com a graça de Deus, mas a gente sabe, a gente não está vivendo na plataforma ideal, infelizmente. Infelizmente não é a plataforma ideal. E a gente tem que lutar muito, muito, para que os prejuízos sejam os menores para os nossos meninos que convivem com a gente. A heterossexualidade é um princípio cristão. É um princípio cristão que está baseado no manual do construtor, a Bíblia, e tem como objetivo, em primeiro lugar, a glória de Deus, e em segundo lugar, o bem-estar do ser humano. O propósito é duplo desse princípio bíblico, a glória de Deus e o bem-estar do ser humano. Porque eu tenho ouvido de algumas pessoas, mas eu me sinto bem assim. A homossexualidade não gera prejuízos visíveis a mim, ao meu parceiro, está tudo bem. Mas a questão, do ponto de vista teológico, bíblico, é: esse tipo de relação gera a glória de Deus? Deus, quando olha para essa relação, Ele se satisfaz nisso, Ele se deleita nisso, ou Ele sente outras coisas a respeito desse tipo de envolvimento?
A Bíblia, em vários momentos, fala a respeito do quanto Deus se sente traído com relação a esse tipo de envolvimento. A heterossexualidade é um princípio cristão que não desconsidera a luta vivenciada por alguns de nós desde o nosso nascimento como fruto do pecado original. Nós não estamos desconsiderando aqui, em hipótese alguma, a dor e o sofrimento que algumas pessoas têm guardado no coração diante de uma tendência a esse tipo de envolvimento. São pessoas que sofrem caladas muitas vezes. São pessoas que dentro de um casamento, às vezes, lutam com essas tendências, com esses sentimentos. Tudo isso acontece porque lá no passado, depois da criação perfeita de Deus, o primeiro pecado, chamado de pecado original, desencadeou uma grande desconformidade e desconexão de Deus. Tudo deixou de ser como era antigamente. E todos os homens, de alguma forma, foram corrompidos no seu interior. Nem todos na sua sexualidade, nem todos com tendências homossexuais, mas todos nós, com algum tipo de desconformidade, todos nós com algum tipo de inclinação que gera perplexidade no coração de Deus e que Ele não aprova ao nos ver. Todos nós. É exatamente por isso que uma igreja cristã é um ambiente, sim, para pessoas que dizem: eu tenho uma tendência homossexual. Eu tenho. Essa é uma igreja para você. Porque é uma igreja também para todas as demais pessoas que têm o seu coração corrompido em outras áreas. Em quaisquer áreas. Em terceiro lugar, a heterossexualidade é um princípio cristão que não nos dá o direito de excluir, desvalorizar ou agredir qualquer pessoa que viva uma orientação sexual diferente. Porque isso é preconceito. O meu pensamento, o meu conceito sobre algo gerar exclusão, desvalorização, agressão. Eu honestamente vou ficar muito chateado se eu ouvir de um homossexual que no nosso meio ele foi maltratado, ela foi maltratada, ela foi excluída. Esse precisa ser um ambiente de inclusão, de abraço fraterno, para que a graça de Deus transforme essas pessoas, assim como a graça de Deus também tem transformado no tempo dele a nossa vida, cheia de pecados, que muitas vezes são diferentes na sua natureza, mas cujo efeito é o mesmo diante de Deus, causando a mesma sensação de repugnância no coração do Criador. Um princípio, mas um princípio que não nos dá o direito de excluir, desvalorizar ou agredir. Sempre que a gente fala a respeito disso, algumas pessoas com essa tendência se sentem constrangidas porque dizem assim: você é uma pessoa que não sabe das lutas que eu tenho. Você é um heterossexual, Renato. Mas quando a gente ouve algumas dessas coisas da boca de quem tem essas lutas, a história se torna uma história diferente. Eu não sei quantos de vocês ficaram sabendo, mas em março desse ano, Dolce & Gabbana fizeram uma declaração interessantíssima a respeito da família gay e da família nuclear, a família bíblica. Percebam comigo que coisa interessante. Embora Domenico Dolce e Stefano Gabbana tenham mantido uma relação homossexual estável durante 23 anos, eles deram uma entrevista ao semanário italiano Panorama, em que se manifestaram contra a adoção
de crianças por parceiro do mesmo sexo, afirmando que as crianças precisam ser criadas por uma mãe e por um pai. Isso não foi dito por mim, isso não foi dito por um outro líder cristão, isso foi dito por Dolce e Gabbana, um casal homossexual, um casal gay. Eles estão dizendo, uma criança precisa ter acesso a um pai e uma mãe. Essa união é fundamental para que o filho cresça na sua plenitude. Sou siciliano e cresci com um modelo de família tradicional, formado por uma mãe, um pai e um filho. Sei que existem outras realidades, e é justo que existam. Mas minha visão da vida é o que me transmitiram, explicou Dolce, em declaração à imprensa italiana nesta segunda-feira. Gabbana declarou que não queria que o filho tivesse 2 pais gays. Eu sou contra a ideia de uma criança crescer com 2 pais gays. A criança precisa de uma mãe e de um pai. Eu não poderia imaginar a minha infância sem a minha mãe. O que eles estão tentando dizer é o seguinte: quando o assunto é família, a base é sempre a relação conjugal formada entre um homem e uma mulher. Entre um homem e uma mulher. Eles são homossexuais. Mas eles estão dizendo, o que nós temos é diferente, é uma outra realidade, é uma outra dimensão, é um outro tipo de relacionamento que não constitui família. Nós nos opomos à adoção gay. A única família é a tradicional, disseram. Gabbana completou, a família não é uma moda passageira, ela envolve um sentido sobrenatural de pertença. Percebam aqui que coisa interessante. Eles estão dizendo que a família possui um sentido sobrenatural. Sem uma influência cristã, o que eles estão tentando dizer é, a família tem algo de transcendente, a família tem algo de Deus, que não pode ser maculado, que não pode ser mudado, porque essa mudança pode ser perigosa. Não sou eu que estou dizendo isso. São 2 dos maiores estilistas do mundo, homossexuais, na sua prática sexual. O cantor pop britânico Elton John, que é gay, está liderando um boicote aos produtos da marca. O cantor britânico que se casou em dezembro passado com David Furnish, seu parceiro civil de longa data, acrescentou: seu pensamento arcaico está fora de sintonia com os tempos, assim como a sua moda. Eu nunca mais vou vestir Dolce e Gabbana. Diante de 2 gays que têm um conceito sobre, tão somente um conceito sobre, um outro homem se levanta com preconceito, dizendo, eu nunca mais vou vestir as suas roupas. A gente às vezes não percebe, mas o preconceito, que é tão horrível, ele pode ser encontrado dos 2 lados. Há gente matando, excluindo e prejudicando por conta das suas verdades pessoais de cada um dos lados. E isso é mal. Isso é desproposital, isso não contribui com a família. Diante da polêmica, Stefano Gabbana qualificou que o boicote contra a sua marca só demonstra que há intolerância às opiniões diferentes. Eu te condeno porque você não pensa como eu? Loucura! É como se eu boicotasse ele, Elton John, porque teve 2 filhos com fecundação in vitro. Não sou idiota. Tolerância, escreveu Gabbana em sua conta oficial
do Instagram. A base da família é a relação saudável entre um homem e uma mulher, criados diferentes por Deus, para contribuírem de forma importante com o amadurecimento um do outro e com o seu conteúdo na vida dos seus filhos. Você tem tido lutas nessa área? Mais uma vez, esta é uma comunidade para você. Você tem tido lutas nessa área? Procure pessoas que te amam dentro dessa comunidade e que são maduras o suficiente para te ouvir, para conversar sobre o assunto e orar sobre o assunto, porque o fardo que você tem carregado não é um fardo simples. Não é um fardo simples. Nós queremos ser bênção na sua vida também. E ao trazer esse assunto, a maior motivação é essa: o desejo desta comunidade ser bênção na sua vida, te ajudando nesses momentos de luta e conflito interior. Em segundo lugar, o casamento foi instituído por Deus com o propósito de garantir que não estejamos sós. Garantir que não estejamos sós. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A iniciativa da primeira união conjugal teve origem num movimento intencional de Deus com o propósito de garantir isso. Deus sente no seu próprio coração a nossa dor quando nós estamos sozinhos. Ele se importa com você que entra em casa no final de um dia de trabalho e não tem com quem conversar. Ele se importa com você. Ele sente a sua dor. Quantos solteiros aqui não sentem essa dor rasgando o peito? Quantos divorciados não voltam para casa e têm dificuldade para dormir por conta desse sentimento? Deus se importa com você. A sua dor não é uma dor cujo som fica no espaço. Ela é acolhida no coração do Pai. Ele se preocupa com você. Mas por que Deus se preocupava com a solidão do homem, se ele, Adão, estava na companhia do Criador e dos demais animais que compuseram a criação? Adão não tinha o Senhor? Não tinha os animais? Por que tanta solidão? Porque o homem precisava de alguém que o correspondesse na sua altura. Deus é um ser superior, que tece sobre a nossa vida um conteúdo que ninguém mais tem para oferecer. Os animais são importantes. Ter um cachorrinho, ter um gato é maravilhoso, pode ocupar o tempo, mas eles não têm o conteúdo que o nosso coração demanda. Eles têm o seu espaço, mas não todo. Há necessidade de uma correspondência. E é por isso que Deus cria. Ele usa da sua criatividade e elabora, com base no melhor que ele tem, uma mulher para se encaixar com esse homem. Presente de Deus. Eu queria com isso que você notasse que o casamento foi idealizado por Deus, foi sonhado pelo Deus que não queria que você estivesse só. Essa é a base do relacionamento conjugal. O desconhecimento desse propósito original do casamento tem feito com que muita gente casada continue se sentindo abandonada e sozinha. Isso é terrível. Depois de 10, 15 anos, aquela sensação de que eu moro junto com alguém, eu tenho uma aliança no dedo, mas eu não tenho com quem compartilhar a minha vida. Eu não tenho cumplicidade, eu não tenho um companheiro, eu não tenho uma companheira, eu não tenho com quem dividir o meu sofrimento, a minha dor, a minha luta. Solitários dentro do próprio casamento. Mulheres sentem-se sós quando não recebem a devida atenção dentro de casa. Existem alguns maridos que saem do ambiente de trabalho e entram em casa sem se darem conta de que mudaram o ambiente, de que precisam mudar o disjuntor
para conversar com a pessoa que está do lado numa outra plataforma, com carinho, com amor, dando atenção aos filhos, dando atenção à pessoa amada. E com isso tem gerado no coração de muitas mulheres a sensação de que estão sozinhas. Há um tempo atrás, eu ouvi da boca de um pastor amigo a sua tristeza pela traição da esposa. E em prantos, ele chorava dizendo: durante anos ela se sentiu sozinha, e eu fui incapaz de perceber isso. E a incapacidade dele em perceber isso constituiu a base da infidelidade dela. O que vai precisar acontecer na sua casa, na sua família, na minha casa, na minha família, para a gente acordar, para a gente ser despertado do nosso sono, da nossa tendência de achar que a vida se resume à profissão, ao trabalho, ao dinheiro, às realizações, aos cursos, e perceber que existe uma outra pessoa vivendo ao nosso lado, com as suas demandas, com as suas necessidades, que precisam ser supridas por nós. O que precisa acontecer? Homens sentem-se sós quando não recebem o devido cuidado. Quando um homem começa a perceber que as coisas estão bagunçadas, ele se sente perdido. Muitas mulheres não sabem disso ou acreditam que isso é simplesmente folga dos seus maridos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Em grande parte é folga, sim. Mas em grande parte não. Porque muitos homens, nós homens, nós não temos um olhar tão abrangente assim. Quando a gente faz uma coisa, a gente só consegue fazer uma coisa. É verdade. É por isso que homem sempre queima a comida quando vai mexer com 6 bocas diferentes. É um terror. A mulher ganhou da parte de Deus esse olhar mais abrangente, e à medida em que ela faz as suas coisas, à medida em que ela cuida do marido, da alimentação, da roupa, isso faz com que o marido se sinta bem, e se sinta amado, se sinta querido. Isso não significa que você precisa voltar aos tempos de Amélia, ok? Passar um pano na cabeça e ficar... Não significa isso. Talvez você tenha pessoas aos seus cuidados para fazer algumas dessas atividades. Supervisione isso. Garanta o bem-estar da família. Um homem se sente amado e querido e não solitário quando tem uma mulher assim. Todo homem se encanta com uma mulher bonita. Mas na mesma proporção, todo homem se decepciona com uma mulher preguiçosa. Mulheres sentem-se sós quando deixam de receber elogios por sua beleza. As mulheres fazem um cabelo diferente, mudam a roupa, o olhar, e alguns de nós homens somos completamente insensíveis. Por que está me olhando desse jeito? Que cor é essa na sua boca? Insensíveis. Insensíveis e deixando as nossas esposas se sentirem sozinhas. Homens sentem-se sós quando deixam de receber elogios por seu trabalho. Homem tem uma síndrome assim de gente do tempo da caverna, sabe? Aquela coisa, meu trabalho, o que eu fiz, a minha produção. Quando a esposa diz assim: você sabia que eu tenho muito orgulho do que você faz? Você não tem ideia do que isso infla dentro do coração de um homem assim. Ele se sente mais macho, ele se sente mais forte, ele se sente mais encorajado para enfrentar os desafios. Mas tem mulher que só fala coisa ruim do marido, só encontra nas palavras um jeito
de detonar a autoestima do marido, isso é perverso, isso destrói uma relação. Mulheres sentem-se sós quando não são cortejadas com amor e com romantismo. Essa história a gente conhece bem. Há quanto tempo você não deixa uma flor para sua esposa? Coisa simples. Há quanto tempo um bilhetinho não passa pelas mãos dela? Há quanto tempo ela não enxerga nada escrito no espelho? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Aí depois a gente fica irritado quando algumas das nossas mulheres começam a se sentir atraídas por outros homens, encostam num homem e se sentem arrepiadas. Percebe o cruzar de olhar de um homem e já se sentem queridas e amadas. A base disso está na nossa indisposição para suprir as necessidades delas. Nós somos responsáveis por isso. Homens se sentem sós quando não são correspondidos sexualmente. Pode ter certeza disso. Dói pra caramba. Machuca. Você pode dizer que o cara é bonito, você pode dizer que o seu marido é inteligente, você pode dizer que o seu marido, mas se não rolar, ele vai se sentir muito mal amado. E muitos homens acabam indo para a cama com outras mulheres justamente porque não são satisfeitos dentro de casa. Eu sei, isso não justifica, mas explica. Explica a dor de alguns homens. Eu já conversei com alguns homens que, chorando, disseram para mim: há 6 meses a minha esposa não se deita comigo. Chorando, como meninos, como crianças. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7 que o nosso corpo não pertence a gente. O nosso corpo pertence ao nosso cônjuge, portanto, satisfaça o seu cônjuge com o seu corpo. O seu corpo não é o corpo para o seu prazer, é o corpo para o prazer do outro. E o mesmo texto diz: se vocês se afastarem por motivo de oração, que a oração não seja muito demorada, não. Faz a oração rapidinho e volta para aquilo que precisa ser resolvido. Não vem com essa história de: meu marido, eu vou fazer um jejum de 30 dias para orar. Faz jejum de chocolate, faz jejum de shopping center, de compra de sapato, mas não da coisa. Não, daquilo não. Daquilo não. Homens se sentem sozinhos dessa forma. Com medo da solidão, muitos descasados e solteiros submetem-se a relacionamentos duvidosos. Não faça isso. Creia, Deus está preocupado com você que está solitário. Deus está preocupado com você. E Deus vai suprir a sua necessidade. Seja arranjando um novo cônjuge para uma nova experiência conjugal ou colocando perto de você alguns amigos. Amigos que depois de um tempo de conversa, depois de um bom vinho, uma boa pizza, você volta para casa com aquela sensação de: puxa, que legal, valeu, Deus me abençoou nessa noite. Não tenha pressa. Não tenha pressa, não duvide do carinho de Deus por você. Correr atrás de uma relação duvidosa, complicada. O que eu chamo de uma relação duvidosa e complicada? Aquela que só você acha que vai dar certo. Todo mundo para quem você pergunta diz assim: pelo amor de Deus, sai dessa, barca furada, vai afundar 2 metros, acabou. E você diz: não é possível. As pessoas não me entendem, as pessoas não me compreendem. Todo mundo vê. A torcida do Corinthians vê que vai dar errado. Mas a pessoa diz: não, eu quero fazer as coisas da forma como eu enxergo. Não duvide do Senhor. Em terceiro lugar, o casamento foi instituído por Deus de tal forma a nos usar para a felicidade um do outro. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só, farei uma mulher para ele.
A mulher não foi criada para ela mesma. Farei para ele. Dura essa palavra? Mulher, você não foi criada para você mesmo, para a sua felicidade, para o seu bem-estar, para o seu prazer. Você não foi feita para você. E enquanto você correr atrás da sua felicidade, atrás da sua realização, você vai encontrar para a sua vida solidão, tristeza e sofrimento. Você foi feita na relação conjugal para satisfazer a uma outra pessoa, para satisfazer ao seu homem. Mas você, homem, também foi feito para corresponder e para satisfazer as necessidades de uma mulher, e não para correr atrás da sua felicidade, do seu prazer, do seu bem-estar. O problema da nossa cultura é que nós corremos o tempo todo pensando na nossa alegria, naquilo que nos dá prazer, naquilo que nos apetece. E enquanto essa for a ordem da sua família, do seu casamento, o caos vai imperar dentro da sua casa. Nós fomos criados um para o outro. E nós precisamos aprender a duras penas essa lição. Segundo a narrativa bíblica, a mulher foi criada para o homem, para satisfazer os anseios do marido, para lutar pela felicidade dele, e o homem vice-versa. A base para esse tipo de relacionamento é o relacionamento trinitário. Onde está a base dessa coisa de que eu existo para a felicidade do outro? A relação entre as três pessoas que compõem o que nós chamamos na teologia de trindade: o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós acreditamos num Deus só, mas que subsiste em três pessoas, um mistério que a gente não consegue explicar, mas a maneira como essas pessoas convivem é marcante e se torna a base para os relacionamentos conjugais. Percebam comigo. João capítulo 4, versículo 34 diz: Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. Jesus está dizendo: eu não vim para fazer a minha vontade. Eu não curo as pessoas porque eu acho que elas devem ser curadas. Eu não tenho palavras propriamente minhas. Eu estou aqui concluindo a obra do Pai. Eu estou a serviço do Deus Pai. João capítulo 14, versículo 26 diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. À medida em que Jesus ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito Santo ao mundo. E o Espírito Santo não veio para conquistar nada para si, veio tão somente para fazer-nos lembrar das palavras que Jesus disse. Dentro da Trindade, cada uma das pessoas trabalha em função do outro. Nunca uma pessoa da Trindade trabalha para si mesmo, para a sua glória, para a sua satisfação e para o seu prazer. Renato, mas o que isso tem a ver com a gente, com o nosso casamento? As três pessoas da Trindade são pessoas divinas. João capítulo 17 diz: rogo também por aqueles que crerão em mim, afirma Jesus, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Eu estou orando, é o que Jesus está fazendo, eu estou orando para que aqueles que crerão em mim sejam um, como eu e o Pai somos um. No mesmo nível de mutualidade, no mesmo nível de serviço, de entrega, de abnegação. Esse é o propósito do casamento. Mas Renato, como é que essa história vai acontecer? O meu marido é um orgulhoso. A minha esposa é uma rabugenta que só pensa nela mesma. Existe um caminho para a transformação desse ciclo de maldição dentro da família. E esse caminho é você. Se você deseja quebrar esse ciclo maldito dentro da sua casa, dentro da sua família, o caminho é você. O caminho sou eu.
Não existe possibilidade da gente fazer uma agenda para o outro. Existe a possibilidade da gente desenhar uma agenda de mudança para a gente. Para que o nosso amor incondicional transforme aquele que convive com a gente, como o amor de Deus incondicional transformou e tem transformado gradativamente a nossa vida também. Renato, existe um outro caminho? Não. Nenhum outro caminho. Nenhuma outra possibilidade. Apenas a graça é capaz de transformar. Apenas a graça de Deus. Homens e mulheres contribuem com a felicidade um do outro quando se dispõem a abrir mão dos seus caprichos pessoais para servirem às necessidades dos outros. Para de olhar para dentro de você o tempo todo, olha para a necessidade de quem está perto de você. É necessidade de um café, que seja um café. É necessidade de uma viagem para um tempo conjugal, que seja uma viagem para um tempo conjugal. É necessidade de uma bela de uma noite bonita, encantadora, com champanhe, com rosas, 3 pontinhos, que venham os 3 pontinhos e que seja especial para o casal. Comece você, com uma agenda sua, diferente, nova. Homens e mulheres contribuem com a felicidade um do outro quando se dispõem a abrir mão de seus sonhos pessoais para satisfazerem os sonhos um do outro. Se eu perguntar para alguns de vocês qual o seu sonho pessoal para os próximos 5, 10 anos, talvez vocês digam com facilidade: A, B, C, D, meus sonhos. Quais os 3 sonhos da sua esposa? Responda para mim, internamente, quais são os 3 sonhos da sua esposa, os principais sonhos. Quais são os 3 principais sonhos do seu marido? Você está disposto a realizar esses sonhos? Você está disposto a gastar dinheiro para que isso aconteça? Você está disposto a dedicar o seu tempo para que isso se torne uma realidade? Homens e mulheres contribuem com a felicidade um do outro quando se dedicam a conhecer e utilizar a linguagem do amor do outro. Em outras ocasiões eu já disse isso para vocês, hoje eu não vou ter tempo de aprofundar essa história, mas cada um de nós funciona com base em uma linguagem de amor diferente. Alguns de nós amam e se sentem amados através do serviço. Outros amam e recebem amor através do toque. Outros amam e recebem amor através de elogios, palavras de afirmação. Outros através de tempo de qualidade. Outros ainda através de presentes. Apenas a título de ilustração, as minhas linguagens de amor são elogio e toque. Todas as vezes que eu quero fazer com que a Cibele se sinta amada, eu cubro a Cibele de elogios. E eu abraço até ela não aguentar mais. As linguagens de amor da Cibele são serviço e presentes. Você tem ideia do tamanho do problema? Eu abraço a Cibele, de lado, de frente, de costa, de ponta cabeça. Ela diz assim: você não me ama? Como? Como que eu não te amo? Eu estou abraçando você o dia inteiro hoje. E ela diz assim: você viu a louça como é que está? Há quanto tempo você não me dá um botão de rosa? Porque essa é a linguagem dela. Agora, se a linguagem dela é serviço e presentes, não adianta ela arrumar a casa. Não adianta ela preparar uma boa refeição para mim. Tudo isso é bom, mas o que eu quero são os 3 pontinhos. Cada um tem a sua linguagem. E enquanto a gente ficar exigindo do outro, que o outro se comporte conforme a minha necessidade, eu não estabeleço uma relação importante. Portanto, dê passos na direção do outro, use a linguagem do outro para beneficiar o outro, para que ele se sinta amado, querido, respeitado. Uma boa lição de casa hoje: senta com seu esposo, com a sua esposa, para tentar descobrir qual é a linguagem um do outro, para que você não erre na tentativa de comunicar amor. Por influência da cultura, somos tentados a deixar de considerar o outro como alvo do nosso amor para usá-lo como matéria-prima
da nossa realização pessoal. Aí a gente transforma a nossa casa num verdadeiro inferno. Usar o outro para o nosso benefício é o primeiro passo para o fim de uma relação. Um pensador cristão chamado Walter Trobit, que eu sempre cito aqui na comunidade, disse certa vez: se alguém quer ser feliz, não se case, mas se deseja fazer o outro feliz. Mas se deseja fazer o outro feliz, então se case. Concluindo, gente, se você tem enfrentado lutas relacionadas à homossexualidade, lembre-se de que é profundamente amado no nosso meio. É profundamente amado por mim, a começar de mim. Completamente aceito, completamente querido, completamente amado dentro dessa comunidade. E ninguém vai levantar o dedo para cima de você dizendo: você tem um valor menor do que eu. Aqui não. Você nunca vai ser excluído por essa luta que você tem dentro de você. E lembre-se também que você pode procurar um dos nossos líderes para conversar a respeito disso, para orar com você. Você precisa de alguém para dividir esse fardo. E nós estamos aqui para te ajudar. Se você é solteiro, viúva ou descasado, saia daqui nesta noite com a convicção de que Deus tem trabalhado para que você não esteja só. Guardou isso? Deus está preocupado com você, com a sua solidão. E quando bater aquela sensação de estou sozinho, lembre-se, há um Deus chorando ao seu lado, sentindo a sua dor e com um plano muito bem elaborado para satisfazer as suas necessidades. Se você está numa relação conjugal complicada, não espere que o tempo resolva seus problemas. Tempo não resolve absolutamente nada. Não adianta jogar problema para debaixo do tapete. Elabore uma agenda de revisão de vida, de maneira humilde, consciente das suas limitações e da importância da graça de Deus. Busque o conselho de gente realmente madura e clame pela intervenção do Senhor. Deus pode fazer um milagre na sua vida, na sua família e no seu casamento. Ele já fez no meu. Acredite nisso, Ele já fez no meu. Ele pode fazer no seu também. Se você está numa relação conjugal saudável, ou não pretende se casar mais, não perca a oportunidade de influenciar com humildade e sabedoria bíblica a vida daqueles que estão ao seu redor precisando de ajuda. E com isso a gente ganha na amplitude, a relevância desse conteúdo de hoje para todo mundo. Tem desafio para todo mundo. A começar em mim. Que tal a gente ter um tempo de oração? Para que Deus afofe o terreno do nosso coração, lance a sua semente e faça essa semente germinar com raiz profunda, caule largo e denso, e no tempo certo venha dar frutos. Senhor, nós oramos nesse momento em Teu nome, completamente humildes, diante do enorme desafio que é constituir uma família, manter um casamento, educar os filhos. Que estejamos todos sensíveis hoje, Pai, a receber as Tuas orientações, reconhecer a incapacidade de simplesmente correspondê-las e contar com a Tua graça para isso.
Faz isso para a honra e glória do Teu nome e para o bem daqueles que Te buscam com sinceridade de coração. Em Teu nome é que nós oramos, pedindo pela ação do Teu Espírito em nós. Amém. Depois de calmarias e temporais, nos olhos molhados da despedida, lutando por sonhos, trocando ideais. Sempre que houver mais de um coração pulsando na mesma dor, não há como esconder, são marcas de um grande amor. Nas fases longas de frases curtas,